Começa agora o podcast Massas, editorial do Jornal Massas, número 756, de 25 de janeiro a 7 de fevereiro de 2026. Após a Segunda Guerra Mundial, está em curso a catástrofe dos choques entre potências. Emerge das condições objetivas o programa da Revolução Social. No interior da própria burguesia, está posta a discussão sobre, abre aspas, riscos geoeconômicos. Na reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, declarou em 20 de janeiro, abre aspas, serei direto, estamos no meio de uma ruptura da ordem mundial, não de uma transição. O fim de uma ficção confortável e o início de uma realidade brutal, em que a geopolítica das grandes potências não está sujeita a nenhuma restrição. Todos os dias somos lembrados de que vivemos em uma era de rivalidade entre grandes potências, que a ordem baseada em regras está se esvaindo, que os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. Fecha aspas. O presidente da França, Emmanuel Macron, se utilizou do termo, entre aspas, imperialismo. Abre aspas, não é momento para imperialismos e colonialismos. Fecha aspas. Afirmou que a União Europeia não deve se curvar, entre aspas, à lei do mais forte. Ambos pronunciamentos refletem o desespero e a impotência diante da ofensiva dos Estados Unidos com as armas da guerra comercial, do intervencionismo militar e dos objetivos explícitos de conquistar territórios por meio de anexações ou de completa subordinação de países. O Fórum Mundial Econômico em Davos se realizou após os Estados Unidos terem invadido a Venezuela, bombardeado a sua defesa, assassinado dezenas de soldados e sequestrado o presidente Nicolás Maduro. Essa ação foi antecedida por um poderoso cerco naval montado no Mar do Caribe. Todos assistiram e sabiam que Trump ordenaria a invasão da Venezuela, desconhecendo os ordenamentos estabelecidos pela ONU. Assistiram sem esboçarem qualquer reação contrária à prepotência do imperialismo norte-americano. Depois dessa operação bem-sucedida, Trump retomou a questão da Groenlândia. Criou um alvoroço na União Europeia que pôde medir com a métrica das intenções anexionistas dos Estados Unidos com os acontecimentos que atingiram a Venezuela e premiram a América Latina. A Casa Branca havia se dirigido à Dinamarca com uma proposta de compra em uma mão e com a ameaça de ocupação militar em outra. Esse ultimato esteve presente em Davos, assombrando a União Europeia e a OTAN. O primeiro-ministro do Canadá se destacou pelo pronunciamento contundente, não só devido aos casos da Venezuela e Groenlândia, mas também às intenções dos Estados Unidos de anexarem ou semi-anexarem o Canadá e o México. Trump aproveitou a reunião em Davos para lançar o seu Conselho de Paz para Gaza. Essa iniciativa contou com o apoio do Conselho de Segurança da ONU, que aprovou a diretriz da paz dos cemitérios ditada pelos Estados Unidos. Trump convocou inúmeros países, inclusive a Rússia, a participar de tal conselho, que é claramente um instrumento de intervenção direta dos Estados Unidos na faixa de Gaza e, portanto, em todo o território palestino. Participaram da cerimônia 24 países, todos sem transcendência econômica e militar. As potências europeias não acataram o chamado. Da América Latina, compareceram o Paraguai e a Argentina. Enquanto Trump montava o seu Conselho da Paz, Israel continuava a bombardear a faixa de Gaza e a aumentar o número de palestinos mortos. A não ser que se iniciem as capitulações, pode-se dizer que foi um fracasso a reunião de lançamento do Conselho. A rejeição ou renúncia à participação teve como um dos argumentos significativos o de que Trump estava montando uma organização à margem da ONU, em oposição ao seu Conselho de Segurança. Essa iniciativa, de fato, vai além das decisões de Trump de romper o financiamento de organismos da ONU, entre eles a Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Acordo de Paris sobre o Clima, sob a alegação, abre aspas, deixaram de servir aos interesses americanos, fecha aspas. Não há dúvida de que o próximo passo é o de submeter a Groenlândia.
Em sua manobra política, Trump ameaçou taxar os países que obstaculizassem a investida dos Estados Unidos pela anexação da ilha do Ártico. O susto das potências europeias levou a uma reação comercial prometendo anular o acordo tarifário, que é favorável aos Estados Unidos e muito prejudicial à economia da União Europeia. Trump recuou, sem abandonar, no entanto, o campo político do objetivo anexionista. Passou-se a discutir a ampliação da presença militar dos Estados Unidos na Groenlândia, tendo por base o Pacto de Defesa de 1951. Há um acordo interimperialista de bloquear a presença da China e Rússia no Ártico. As alterações em tal pacto, se realizada, dará poderes militares aos Estados Unidos, que equivalem a uma semi-anexação da Groenlândia. Um outro fator da crise mundial é o da guerra na Ucrânia. Esteve à margem da discussão em Davos, mas Trump e Zelensky aproveitaram para propagandear a ideia de que se acha em estágio avançado um documento para um acordo que será discutido nos Emirados Árabes em seguida à reunião de Davos. Trump se vangloriou de ser um pacificador e que está corrigindo os rumos da Venezuela. Elogiou a disposição de cooperação, entre aspas, do governo assumido por Delcy Rodrigues, que aceitou negociar o controle dos Estados Unidos sobre o petróleo venezuelano. Poucos dias antes do início da reunião de Davos, o diretor da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, CIA, John Radcliffe, se reuniu com a presidente. Trump e seus assessores chegaram à conclusão de que a inclinação do núcleo governista interino a admitir a intervenção norte-americana e a se dispor a seguir as condições ditadas desde Washington é a melhor solução política no momento. O grupo de Delcy é o que tem mais meios para evitar uma comoção social e impedir que se abra um caminho à resistência anti-imperialista. Nos termos apresentados por Trump, evidencia-se o custo da capitulação e traição à bandeira da defesa da nação oprimida e a autodeterminação da Venezuela. Embora o governo iraniano tivesse esmagado o movimento de contestação à política econômica e ao regime ditatorial dos ayatollahs, Trump avisou em Davos que havia autorizado o deslocamento do, abre aspas, porta-aviões USS Abraham Lincoln e sua frota de apoio para a região do Oriente Médio, fecha aspas, para, entre aspas, vigiar de perto o Irã. Tudo indica que reforçará sua ação intervencionista, objetivando derrubar o governo iraniano. Uma das diretrizes do trumpismo é o de acabar com governos nacionalistas, que levantem obstáculos ao controle de fontes de matérias-primas pelos Estados Unidos. A criação do, entre aspas, Conselho da Paz, para acabar com toda a resistência dos palestinos, faz parte da estratégia norte-americana de ampliar seu domínio no Oriente Médio. A política estratégica de Trump, levada às últimas consequências, resultará em um choque frontal com a China, que vem avançando nas entranhas da economia mundial. As múltiplas ações dos Estados Unidos correspondem a uma preparação para uma guerra em grande escala. Essa via potenciará a crise política interna nos Estados Unidos, que por enquanto tem sido impulsionada principalmente pela repressão aos imigrantes. As contradições da economia norte-americana estão chegando a um ponto em que Trump age para derrubar o presidente do Banco Central. A luta de classes nos Estados Unidos tende a confluir com a luta de classes mundial, que se desenvolve em toda parte, com particularidades que têm por base comum o choque entre as forças produtivas e as relações capitalistas de produção. Em meio a tantos conflitos simultâneos, cresce a polarização entre a riqueza concentrada e a pobreza disseminada. O esgotamento das relações econômicas e nacionais do pós-Segunda Guerra, o avanço da guerra comercial, a escalada das tendências bélicas e o impulso ao empobrecimento das massas põe à luz do dia a necessidade histórica da revolução social. A luta anti-imperialista se funde com a anticapitalista. Essa é a base sobre a qual se coloca para a classe operária tomar a dianteira na organização da Frente Única anti-imperialista, da defesa das nações oprimidas e da derrocada do imperialismo pela via da revolução proletária.
Esse podcast foi apresentado pelo Partido Operário Revolucionário, membro do Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional. Para mais informações, acesse pormassas.org.